Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro pede afastamento de Moraes de inquérito sobre suposta tentativa de golpe. Para a defesa, ministro se diz vítima e mesmo assim se mantém no caso como julgador. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro pediram o afastamento do ministro Alexandre de Moraes da investigação de uma suposta tentativa de golpe. Bolsonaro e aliados são alvos de inquérito da Polícia Federal que culminou com a Operação Tempus Veritatis. Para a defesa, Moraes se diz vítima do suposto crime e mesmo assim se mantém no caso, o que afronta a regra de imparcialidade do julgador. A arguição de impedimento foi protocolada no STF na quarta-feira 14 e assinada pelo advogado Fábio Van Garten e outros profissionais. O pedido foi direcionado ao presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Além do afastamento de Moraes, a defesa de Bolsonaro quer a anulação de todos os atos adotados por Moraes até agora. Na petição, os advogados afirmam que Moraes é ao mesmo tempo vítima e juiz do processo, o que é proibido pela legislação brasileira. A existência de um juiz imparcial para o julgamento de uma causa é uma regra de todos os regimes democráticos. Tanto o conteúdo da representação da Polícia Federal, que investiga a suposta tentativa de golpe, quanto a decisão, revelam de maneira indubitável uma narrativa que coloca o ministro do relator no papel de vítima central das supostas ações que estariam sendo objeto da investigação, destacando diversos planos de ação que visavam diretamente sua pessoa, escreveram os advogados. Eles mencionam o suposto plano que teria como episódio central a prisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, na oportunidade já presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, e supostamente protagonista de disfuncionalidades no processo eleitoral de 2022. A equipe de Van Garten contabilizou mais de 20 menções a Moraes na própria decisão que autorizou a operação de busca e apreensão contra Bolsonaro e aliados em 8 de fevereiro. Isso desenha um contexto que torna evidente e fortemente questionada a sua imparcialidade objetiva e subjetiva para decidir nesses autos, dada sua posição de vítima, escreveram os advogados. Para os profissionais, a decisão também deixa claro que Moraes se vê e assim se descreve como vítima direta das condutas investigadas nos presentes autos, demonstrando seu claro e inevitável interesse no deslinde processual. Um fato citado pelos advogados é a decretação da prisão preventiva do coronel do Exército Marcelo Câmara, sob o pretexto de que o mesmo teria monitorado sua agenda de compromissos e localização ao final do ano de 2022. Isso significa, dizem os profissionais, que Moraes mandou prender quem supostamente lhe inflige receio pessoal, ou seja, assumiu em um só tempo a condição de vítima e de julgador. Bolsonaro pede afastamento de Moraes de inquérito sobre suposta tentativa de golpe. Outro elemento básico da advocacia criminal e do direito penal e processual penal, meu querido Cogos, não é nem... Eu não estou nem indo na nulidade plena ali da instauração de um inquérito de ofício, tá? Que isso por si só já é nulo, já é uma violação. Mas a vítima não pode ser o julgador, e é isso que o Bolsonaro fala. Só que você não escuta nem a OAB, nem o Maris falando sobre isso também. Pois é, Marco Antônio, aqui nós temos vários casos de violações dos princípios do direito processual na tradição ocidental. São princípios que deveriam ser preservados, que deveriam ser observados, e quando não são observados, nós temos uma grande perda das liberdades, e o povo fica à mercê da discricionariedade dos seus algozes tirânicos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a violação do princípio do juiz natural. Se o juiz também se vê como vítima, ele não tem a imparcialidade necessária para julgar. Outra coisa, esses inquéritos abertos ali, à revelia até da Constituição, eles têm uma duração irrazoável. E a duração razoável dos inquéritos também é um princípio do direito processual. Proibir os advogados de conversarem entre si, uma coisa extremamente ditatorial.
viola o princípio da ampla defesa. Nós não podemos violar o direito de ampla defesa de qualquer uma das partes. Nós temos ainda o princípio da paridade das armas. As duas partes devem estar em pé de igualdade perante o juiz, e claramente, quando nós não deixamos uma das partes ter comunicação com os seus representantes legais, ou mesmo comunicação entre os advogados, aqui é uma clara assimetria de poder que viola o princípio da paridade das armas. Então, quando nós temos aqui a total destruição dos princípios do direito processual, nós temos o terreno aberto totalmente para uma ditadura, para arbitrariedades. Isso não poderia acontecer. Isso sim é um atentado, mais do que um atentado às instituições, é um atentado aos fundamentos, aos alicerces da nossa civilização ocidental. Então, vejam que a imprensa sensacionalista, a imprensa comunista aí, tratam tudo o que está acontecendo de heróis da democracia, quando na verdade eles estão aqui implantando um regime tirânico. Então o Václav Havel, que foi um dos líderes da Revolução de Veludo na antiga Tchecoslováquia, que combateu o comunismo, ele dizia: as palavras de Karl Marx, elas são um esclarecimento dos mecanismos sociais, ou elas são o germen de uma tirania dos gulags, de mandar as pessoas para trabalhos forçados por motivos políticos. E aí o Václav Havel fala: são as duas coisas. Faz parte desse processo de implementar a tirania comunista as palavrinhas com grande apelo popular do Karl Marx. E hoje nós vemos a mesma coisa. As palavrinhas com apelo popular, defensor da democracia, etc. E estamos caminhando para os gulags. Já temos gulags com presos políticos lá do 8 de janeiro, tendo seus direitos humanos violados. E essas corporações, como a grande imprensa, que nada fazem para mudar esse quadro e ainda o corroboram, mostram o grande dano causado na civilização quando nós abandonamos o tradicionalismo e caímos no liberalismo materialista. As pessoas esqueceram que elas têm um dever para com Deus, elas têm um dever cívico, elas têm um dever para com o próximo, e acham que tudo se resume a preservar o próprio rabo. E no final vai acontecer o que Churchill falava. Não que eu goste do Churchill, mas ele disse muito bem. São pessoas que alimentam crocodilos com a esperança de ser o último a ser comido. Exército começa a punir militares que estão na mira da PF. Força exonera de cargos de comando 2 coronéis. Que o Exército começou a punir militares alvo da operação da Polícia Federal que investiga o planejamento de um suposto golpe de Estado. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira e atendem a uma determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Deixaram as funções o tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército, e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais. Em nota, o Exército diz que prima pela legalidade e pela harmonia entre os demais entes da República e que vem colaborando com as autoridades policiais nas investigações conduzidas. Acrescentou que as providências, quando necessárias, serão tomadas em conformidade com as decisões jurídicas acerca do assunto. Está bem claro, Piotr. Exército age por ordem de Moraes. E vamos só citar um dos militares aí que o ministro Alexandre de Moraes determinou que ele seja afastado das suas funções públicas. Deixa-me ver aqui, o nome dele é Hélio Ferreira Lima, é um dos oficiais. A alegação, segundo o jornal o Globo, é que ele atuou na busca por inconsistências nas urnas eletrônicas. Para os investigadores do Supremo, as medidas eram direcionadas à propagação de desinformação para gerar descrédito no sistema eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes está voltando lá atrás agora, em relação ao que naquele momento o Exército, inclusive, chegou a ser chamado pelo Tribunal Superior Eleitoral para participar de toda essa discussão acerca da segurança das urnas eletrônicas. Guerra cibernética é hoje a guerra mais moderna e talvez a mais temida do mundo. E, obviamente, que as Forças Armadas têm um núcleo para estudar esse tipo de coisa. E a eleição faz parte do processo democrático, a lisura do processo democrático de uma eleição que garante a autonomia de um país dentro desta lógica democrática. O Exército participou disso. E se enviou algum documento, no caso para Mauro Cid, como está dizendo a reportagem de O Globo aqui, dizendo, olha, essas são as informações que temos, bom, mas esse era o trabalho que o Exército estava fazendo. Chegou-se à conclusão depois, por decisão do TSE,
que teve a última palavra, dizendo que não tinha nenhum problema com as urnas eletrônicas e a eleição se sucedeu da forma como todo mundo sabe, com todo o processo que muita gente reclama até hoje. Mas, enfim, a última palavra foi do TSE. O Exército era justamente aquele grupo especializado em guerra cibernética que se dedicou, de novo, vou lembrar, a convite do próprio TSE para discutir o assunto, que era um assunto premente naquele momento para a sociedade brasileira, que era um assunto que precisava ser discutido, até pela ausência de outros grandes países, outras grandes democracias que usam o sistema de urna eletrônica. Está querendo se cancelar o debate como se cancelou daquele momento e também a participação do único órgão, talvez, pelo que sei, o mais sofisticado em guerra cibernética, que participou desse debate e que depois apresentou um relatório. Mas, enfim, isso é crime? Essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes e que agora, pelo que o Exército está dizendo, vai seguir, é isso? Vai acatar a decisão. Quando alguém é investigado, só para fazer uma inferência aqui, importante, quando alguém é investigado, normalmente ele se afasta das funções públicas até para se dedicar à própria defesa. Mas isso não pode ser nunca um atestado de culpa, porque senão a gente atropela o processo investigatório, o direito à ampla defesa e todo o processo, o julgamento como um todo, que não aconteceu nada disso, é só um começo de investigação. Tanto que os elementos todos, os próprios advogados reclamam que não têm acesso. Agora, acontecer isso com os oficiais do Exército e não acontecer com políticos que são investigados, por exemplo, pega lá o general G. Dias, que aparece naquelas imagens. O que está acontecendo com o general G. Dias? Vamos lá, o próprio Ministério da Justiça, aquele apagado das imagens, alguma investigação específica da Polícia Federal de por que foi apagado? Por que não se tomou cuidado daquilo? Prevaricação do então ministro Flávio Dino, que deveria ter guardado, obviamente um conhecedor do direito como ele, sabe que provas são essenciais para o julgamento ou para qualquer investigação. Ou seja, há um tipo de medida mais dura em relação a um determinado grupo de acusados e uma medida muito menos dura, e às vezes medida nenhuma, contra outro grupo. É esse tipo de desequilíbrio que assola, que afronta o entendimento do brasileiro, que entende tudo o que está acontecendo. Que não queiram as autoridades imaginar que os brasileiros estão absortos em tudo o que está acontecendo. Não, eles estão com absoluta consciência de tudo o que está acontecendo. Enfim, me chama a atenção o porquê dessa medida em relação a esse aspecto, levando-se em conta o histórico que eu mencionei lá da época da eleição, do Centro de Guerra Cibernética do Exército, que é especializado no assunto, foi chamado pelo TSE, era um debate amplo na sociedade, mas prevalecia a posição do TSE. Falar que tudo era tentativa de desinformação, isso é do debate político, as pessoas discutem. Por hora, então. Piotr, sim, 2 coronéis já exonerados pelo Exército, por ordem de Alexandre de Moraes. Silvio Navarro acompanha como, avalia como essas punições até então? Adriana, pouco a acrescentar, acho que o Piotr fez uma ampla explanação sobre o caso, com todos os pontos. Me parece uma condenação prévia, porque alguém que é investigado, se afastar de função pública, ele poderia ser afastado, por exemplo, porque produziria provas, destruiria provas. Por quê? Nesse caso, isso remete a urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral. Que tipo de influência ele poderia exercer, que tipo de crime ou conduta ele poderia praticar ocupando um cargo de militar? É muito estranho essa relação, não me parece clara. Até porque pouco se sabe sobre todas essas investigações. Nós temos conhecimento dessa operação na semana passada, porque o despacho do Alexandre de Moraes, de 135 páginas, ele levantou o sigilo. Mas e todo o resto? Todo o resto ninguém sabe, é tudo sigiloso. Então, me parece uma condenação prévia, no caso desses 2 militares, a quem não conheço, não sei a reputação que tem, mas, em princípio, eles não iriam destruir nenhum tipo de prova nessa hora. Número 2, o ponto do general G. Dias é crucial. O general G. Dias tinha alta patente e cargo no Gabinete de Segurança Institucional, ele estava na cena do crime, a paisana, orientando manifestantes que, segundo o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, eram golpistas que estavam ali tentando abolir o Estado Democrático de Direito, praticaram golpe de Estado, enfim, entre outras imputações do Código de Processo Penal.
E ele foi ouvido pela Polícia Federal num brevíssimo depoimento, depois foi ouvido por a CPI distrital, que apurou o 8 de janeiro, e pela CPI no Congresso Nacional, que virou um picadeiro. E desde então não se tem notícia sobre nada em relação ao G. Dias. Ele não foi indiciado pela CPI, por exemplo, né? O Ministério Público está investigando, segue investigando o general. Ele foi investigado ou punido pelo próprio Corpo Militar, pelas Forças Armadas, pela Polícia Federal, ninguém sabe. Por quê? Porque o general G. Dias é amigo dos reis. Então, ao que parece, é uma condenação prévia. Augusto. Olha aqui, toda autoridade bem informada e sensata procura evitar essa zona de sombra que é representada pelas Forças Armadas. Durante desde a proclamação da República, os 2 primeiros presidentes foram generais. Depois foi general também o Hermes da Fonseca em 1910. Os tenentes influenciaram a política brasileira bastante. Veio a Revolução de 1930, cresceu essa influência. O Brasil só não sofreu uma forte influência militar entre 1945 e 64, e mesmo assim, nesse período, tivemos como presidente o general Eurico Dutra e como adversário o brigadeiro Eduardo Gomes. Depois foi candidato contra o Jânio o general Lott. O general Juarez Távora foi candidato contra o Juscelino. Você tem a presença militar todo o tempo. Quando em 64 uma ala do Exército assumiu o poder, teve de passar o tempo todo ali enfrentando a linha dura, né, que durante um tempo tomou o poder, depois foi afastado, e o Geisel dizia que era importante que o Exército se afastasse da política, porque você começa pela corrupção comum, você começa a corromper moralmente as Forças Armadas. Daí você tivemos vários oficiais envolvidos com tortura. E o Geisel achou que o Brasil precisava devolver o poder aos políticos para preservar o Exército. Esse pessoal aí que fica dando média temperatura d'água, pareceu boa, avança. Eles estão fazendo o que eu nunca vi alguém sensato fazer. Eles estão chamando o que era chamado de Partido Verde Oliva de volta ao palco. E o Exército nunca é uma coisa só, mas eles costumam se unir quando eles sentem que há alguém interferindo demais em toda a instituição, ou então um grupo prevalecendo sobre o outro. Eles estão botando em cena um ator que, por ter se profissionalizado, estava fora da política. O Exército pode voltar a qualquer momento e aí você primeiro enfrenta o desconhecido. O povo venezuelano queria um militar, pediu, apareceu o Hugo Chávez. Ele era um oficial. Nunca se sabe o que acontece. Agora, que não é uma boa para o Supremo entrar nessa, qualquer criança que tenha lido um almanaque de política brasileira sabe. Eu estou perplexo com esse tipo de violência, porque ele não quer saber se existe justiça militar, ele não quer saber como é que são os regulamentos militares, ele vai atropelando, sem atropelar o símbolo a prova física da presença de provocadores e cúmplices nas depredações de 8 de janeiro, que é o general G. Dias. Então ele está dizendo, esse aqui é um oficial que tem um tratamento especial. Estes aqui não. Eles devem ser tratados como civis porque eles cometem o crime de se opor ao Lula. É isso. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas.
Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.